Esse livro foi gravado e masterizado nos estúdios da Fundação Dorina Noil para cegos sem fins lucrativos, lido por Rosa de Carvalho Costa e Silva em maio de 2014. Sermão pelo bom sucesso das armas de Portugal contra as de Holanda. Padre Antônio Vieira. Sermão pregado na Igreja de Nossa Senhora da Ajuda da cidade da Bahia, atual Salvador, com o Santíssimo Sacramento exposto, sendo este o último de 15 dias nos quais em todas as igrejas da mesma cidade se tinham feito sucessivamente sermões semelhantes no ano de 1640. Exsurge, queri, obdormis Domini, exurge et ne repellas infinem, quare faciem tuas avertis, obliviceris inopiede, nostre e tribulationes nostre, exurge Domini, adjuda nos e redimi nos propter nomen tuum. Nota: levanta-te, porque dormes, Senhor. Levanta-te e não nos desampares para sempre, porque apartas teu rosto e te esqueces da nossa miséria e da nossa tribulação. Levanta-te, Senhor, ajuda-nos e resgata-nos por amor do teu nome. Salmo 43, versículos 23, 24 e 26. Primeiro, com essas palavras piedosamente resolutas, mais protestando que orando, dá fim o profeta rei ao Salmo 43, salmo que desde o princípio até o fim não parece senão cortado para os tempos e ocasião presente. O doutor Máximo São Jerônimo e depois dele os outros expositores dizem que se entende a letra de qualquer reino ou província católica destruída e assolada por inimigos da fé. Mas entre todos os reinos do mundo a nenhum lhe quadra melhor que ao nosso reino de Portugal. E entre todas as províncias de Portugal, a nenhuma vem mais ao justo que a miserável província do Brasil. Nota: o atual território do Brasil era colônia de Portugal. Província é termo de época para dar conta desta relação de subordinação. Vamos lendo todo o salmo e em todas as cláusulas. Nota: cláusulas, partes. Dele veremos retratadas as da nossa fortuna, o que fomos e o que somos. Deus, auribus nostris, audivimus patris nostri annuntiaverunt nobis, opus quod operatus es in diebus eorum et in diebus antiquis. Nota: nós, o Deus com as nossas orelhas, ouvimos. Nossos pais nos anunciaram a obra que fizesse nos dias deles e nos dias antigos. Salmo 43, versículo 2. Ouvimos, começa o profeta, a nossos pais. Lemos nas nossas histórias. E ainda os mais velhos viram, em parte, com seus olhos as obras maravilhosas, as proezas, as vitórias, as conquistas, que por meio dos portugueses obrou em tempos passados nossa onipotência, Senhor. Manus tua gentes disperditit et plantaste eos, afflixiste populus et expuliste eos. Nota: a tua mão exterminou as gentes e os plantaste a eles, afligiste os povos e os lançaste fora. Salmo 43, versículo 3. Vossa mão foi a que venceu e sujeitou tantas nações bárbaras, belicosas e indômitas, e as despojou do domínio de suas próprias terras, para nelas os plantar, como plantou com tão bem fundadas raízes, e para nelas os dilatar, como dilatou e estendeu em todas as partes do mundo, na África, na Ásia, na América. Nec enim in gladio suo possederunt terram, et brachium eorum non salvati eos, sed destera tua et branchium tum, et illuminatio vultus tui, coniam complacuisti in eis. Nota: porque não com a tua espada, que possuíram a terra, e o seu braço não o salvou, senão a tua destra, e o teu braço e a luz do teu rosto, porque te comprazeste neles. Salmo 43,
versículo 4. Porque não foi a força do seu braço, nem a da sua espada, a que lhe sujeitou as terras que possuíram, e as gentes e reis que abassalaram, senão a virtude de vossa destra onipotente, e a luz e o prêmio supremo de vosso beneplácito, com que neles vos agradastes e deles vos servistes. Até aqui a relação ou memória das felicidades passadas com que passa o profeta aos tempos e desgraças presentes. Nunc autem repuliste et confundiste-nos, et non igredieris Deus in virtutibus nostris. Nota. Mas agora tu nos lançaste fora e cobriste de confusão, e tu, ó Deus, não andarás à testa dos nossos exércitos. Salmo 43, versículo 10. Porém agora, Senhor, vemos tudo isso tão trocado que já parece que nos deixastes de todo e nos lançastes de vós, porque já não ides diante das nossas bandeiras, nem capitaneais como dantes os nossos exércitos. Avertiste nos retrosum poste inimicos nostros, et qui oderunt nos diripiebant sibi. Nota. Tu nos fizeste voltar as costas a nossos inimigos e que fôssemos presa dos que nos tinham em aborrecimento. Salmo 43, versículo 11. Os que tão acostumados éramos a vencer e triunfar, não por fracos, mas por castigados, fazeis que voltemos as costas a nossos inimigos, que como são açoite de vossa justiça, justo é que lhes demos as costas. E perdidos, os que antigamente foram despojos do nosso valor, são agora roubo da sua cobiça. Dediste nos tanquam oves, scarum et in gentibus dispersiste-nos. Nota. Tu nos entregaste como ovelhas de matadouro e nos espalhaste entre as nações. Salmo 43, versículo 12. Os velhos, as mulheres, os meninos, que não têm forças nem armas com que se defender, morrem como ovelhas inocentes às mãos da crueldade herética, e os que podem escapar à morte desterram-se a terras estranhas, perdem a casa e a pátria. Possuíste-nos opprobrium vicinis nostris, subsinationem et derisum ris, qui sunt in circuito nostro. Nota. Puseste-nos por opróbrio aos nossos vizinhos, por escárnio e zombaria àqueles que estão ao redor de nós. Salmo 43, versículo 14. Não fora tanto para sentir, se perdidas fazendas e vidas, se salvara ao menos a honra, mas também esta, a passos contados, se vai perdendo. E aquele nome português tão celebrado nos anais da fama, já o herege, insolente, com as vitórias o afronta, e o gentil, nota, gentil, os que ainda não eram católicos, isto é, os índios e os negros pagãos. Para Vieira, católico rigoroso, os holandeses são hereges porque trocaram o catolicismo pela crença protestante, de que estamos cercados e que tanto o venerava e temia, já o despreza. Com tanta propriedade como isso descreve Davi neste salmo, nossas desgraças, contrapondo o que somos hoje ao que fomos enquanto Deus queria, para que na experiência presente cresça a dor por oposição com a memória do passado. Ocorre aqui ao pensamento o que não é lícito sair à língua, e não falta quem discorra tacitamente que a causa desta diferença tão notável foi a mudança da monarquia. Não havia de ser, assim dizem, se vivera um Dom Manuel. Nota. Dom Manuel, o Venturoso, impulsionou durante seu reinado 1495-1521 a expansão ultramarina. Dom João III, nota. Dom João III, filho e sucessor de Dom Manuel, durante seu reinado 1521-1557, consolidou as conquistas ultramarinas e instalou a Inquisição em Portugal, ou a fatalidade de Sebastião. Nota. Dom Sebastião, neto de Dom João III, foi coroado em 1568, quando alcançou a maioridade. Promoveu expedições militares e desapareceu na Batalha de Alcácer, Quibir, 4 de agosto de 1578.
Não sepultara com ele os reis portugueses, mas o mesmo profeta, no mesmo salmo, nos dá o desengano desta falsa imaginação. Tu és ipse rex meus et Deus meus, qui mandas salutes Jacob. Nota: tu mesmo és o meu rei, que dispões as salvações de Jacó. Salmo 43, verso 5. O reino de Portugal, como o mesmo Deus nos declarou na sua fundação, é reino seu e não nosso. Volo enim in te, et in semine tuo imperium me stabilire. Nota: quero estabelecer e na tua descendência o meu império. E como Deus é o rei? Tu és ipse rex meus et Deus meus. E este rei é o que manda e o que governa. Qui mandas salutes Jacob. Ele que não se muda é o que causa estas diferenças e não os reis que se mudaram. À vista, pois, desta verdade certa e sem engano, esteve um pouco suspenso o nosso profeta na consideração de tantas calamidades, até que, para remédio delas, o mesmo Deus que o alumiava lhe inspirou um conselho altíssimo nas palavras que tomei por tema. Exulge quare obdormis domine, exulgere e ne repellas infinem, quare facientuam avertis, obliviceris inopie nostre et tribulationis nostre. Exulge Domini adjuva nos e redime-nos propter nomen tuum. Não prega Davi ao povo, não o exorta ou repreende, não faz contra ele invectivas, posto que bem merecidas, mas todo arrebatado de um novo e extraordinário espírito, se volta não só a Deus, mas piedosamente atrevido contra ele. Assim como Marta disse a Cristo, Domini non est tibi cure. Nota: Senhor, a ti não se te dá. Lucas capítulo 10, versículo 40. Assim estranha Davi reverentemente a Deus e quase o acusa de descuidado. Queixa-se das desatenções da sua misericórdia e providência, que isso é considerar a Deus dormindo. Exulge quare obdormis Domini. Repete-lhe que acorde e que não deixe chegar os danos ao fim, permissão indigna de sua piedade. Exulge et ne repellas infinem. Pede-lhe a razão, porque aparta de nós os olhos e não volta o rosto. Quere facientuam avertis. E por que te esquecesses da nossa miséria e não faz caso de nossos trabalhos? Obliviceris inopi nostre et tribulationis nostre. E não só pede de qualquer modo essa razão do que Deus faz e permite, senão que insta a que lhe dê uma e outra vez. Quere obdormis, quere obliceris. Finalmente, depois dessas perguntas, a que supõe que não tem Deus resposta, e desses argumentos com que presume o tem convencido, protesta diante do tribunal de sua justiça e piedade que tem obrigação de nos acudir, de nos ajudar e de nos libertar logo. Exulge Domini adjuva-nos e redime-nos. E para mais obrigar ao mesmo Senhor, não protesta por nosso bem e remédio, senão por parte da sua honra e glória. Propter nomen tuum. Esta é todo-poderoso e todo-misericordioso Deus. Esta é a traça. Nota: traça, plano assentado, desígnio, de que usou para render vossa piedade quem tanto se conformava. Nota: conformar-se, identificar-se, assumir a mesma forma. Com vosso coração. E desta usarei eu também hoje, pois o estado em que nos vemos mais é o mesmo que semelhante. Não hei de pregar hoje ao povo, não hei de falar com os homens, mas alto hão de sair as minhas palavras ou as minhas vozes. A vosso peito divino se há de dirigir todo o sermão. É esse o último de 15 dias contínuos em que todas as igrejas desta metrópole, a este mesmo trono de vossa patente majestade, têm representado suas deprecações. E pois o dia é o último, justo será que nele se acuda também ao último e único remédio. Todos esses dias se cansaram debalde os oradores evangélicos em pregar penitência aos homens, e pois eles se não converteram, quero eu, Senhor, converter-vos a vós.
tão presumido, venho de vossa misericórdia, Deus meu, que ainda que nós somos os pecadores, vós haveis de ser o arrependido. O que venho a pedir ou protestar, Senhor, é que nos ajudeis e nos liberteis. Adjuva-nos e redime-nos. Muito conformes são essas petições ambas ao lugar e ao tempo. Em tempo que tão oprimidos e tão cativos estamos, que devemos pedir com maior necessidade, senão que nos liberteis. Redime-nos. E na casa da Senhora da Ajuda, que devemos esperar com maior confiança, senão que nos ajudeis. Adjuva a nós. Não hei de pedir pedindo, senão protestando e argumentando, pois esta é a licença e a liberdade que tem quem não pede favor, senão justiça. Se a causa fora só nossa e eu viera a rogar só por nosso remédio, pedir a favor e misericórdia. Mas como a causa, Senhor, é mais vossa que nossa, e como venho a requerer por parte de vossa honra e glória, e pelo crédito de vosso nome, propter nomen tuum, razão é que peça só razão, justo é que peça só justiça. Sobre este pressuposto vos hei de arguir, vos hei de argumentar, e confio tanto da vossa razão e da vossa benignidade, que também vos hei de convencer. Se chegar a me queixar de vós e acusar as dilações de vossa justiça ou as desatenções de vossa misericórdia, quere obdormis, quere oblivisceris. Não será esta vez a primeira em que sofrestes semelhantes excessos a quem advoga por vossa causa. Às custas de toda a demanda, também vós, Senhor, as haveis de pagar, porque me há de dar vossa mesma graça as razões com que vos hei de arguir, a eficácia com que vos hei de apertar e todas as armas com que vos hei de render. E se para isso não bastam os merecimentos da causa, suprirão os da Virgem Santíssima, em cuja ajuda principalmente confio. Ave Maria. Segundo, Ectugi quere obdormis Domini. Querer argumentar com Deus e convencê-lo com razões não só dificultoso assunto parece, mas empresa declaradamente impossível, sobre arrojada temeridade. Uomo, tu qui es, qui respondeas Deo, nunc quid dicet figmentum ei qui si fixit, qui me fexisti. Sic, Romanos, capítulo 9, versículo 20. Homem atrevido, diz São Paulo, homem temerário, quem és tu para que te ponhas a altercar com Deus? Porventura o barro que está na roda e entre as mãos do oficial põe-se as razões com ele e diz-lhe, por que me fazes assim? Pois se tu és barro, homem mortal, se te formaram as mãos de Deus da matéria vil da terra, como dizes ao mesmo Deus, quere, quere? Como te atreves a argumentar com a sabedoria divina? Como pedes razão à sua providência do que te faz ou deixa de fazer? Quere, obdormis? Quere, faciem tuam avertis? Venera suas permissões, reverencia e adora seus ocultos juízos. Encolhe os ombros com humildade a seus decretos soberanos e farás o que te ensina a fé e o que deves à criatura. Assim o fazemos, assim o confessamos, assim o protestamos diante de vossa majestade infinita. Imenso Deus, incompreensível bondade. Justus es, Domine, et rectum judicium tum. Nota, tu és justo, Senhor, e é reto o teu juízo. Salmo 118, versículo 137. Por mais que nós não saibamos entender vossas obras, por mais que não possamos alcançar vossos conselhos, sempre sois justo, sempre sois santo, sempre sois infinita bondade, e ainda nos maiores rigores de vossa justiça, nunca chegais com a severidade do castigo, onde nossas culpas merecem. Se as razões e argumentos da nossa causa as houvéramos de fundar em merecimentos próprios, temeridade fora grande, antes impiedade manifesta querer vos arguir. Mas nós, Senhor, como protestava o vosso profeta Daniel,
nec enim in justificationibus nostris prosternimus preces ante faciam tuam, sed in miserationibus tuis multis. Nota: não fazemos estas deprecações fundados em alguns merecimentos da nossa justiça, mas sim na multidão das tuas misericórdias. Daniel, capítulo 9, versículo 18. Os requerimentos e razões deles, que humildemente apresentamos ante vosso divino conspecto, nota, conspecto, presença. As apelações ou embargos que entrepomos à execução e continuação dos castigos que padecemos, de nenhum modo os fundamos na presunção de nossa justiça, mas todos na multidão de vossas misericórdias. In miserationibus tuis multis. Argumentamos, sim, mas de vós para vós. Apelamos, mas de Deus para Deus. De Deus justo para Deus misericordioso. E como do peito, Senhor, vos hão de sair todas as setas, mal poderão ofender vossa bondade. Mas porque a dor, quando é grande, sempre arrasta o afeto, e o acerto das palavras é descrédito da mesma dor, para que o justo sentimento dos males presentes não passe os limites sagrados, de quem fala diante de Deus e com Deus. Em tudo que me atrever a dizer, seguirei as pisadas sólidas dos que, em semelhantes ocasiões, guiados por vosso mesmo Espírito, oraram e exoraram. Nota: exorar, implorar, vossa piedade. Quando o povo de Israel, no deserto, cometeu aquele gravíssimo pecado de idolatria, adorando o ouro das suas joias na imagem bruta de um bezerro, revelou Deus o caso a Moisés, que com ele estava, e acrescentou irado e resoluto que daquela vez havia de acabar para sempre com uma gente tão ingrata e que a todos havia de assolar e consumir sem que ficasse rasto. Nota: rastro, sinal, de tal geração. Dimitimi, uti irascatur furor meus contraeus, et deleam eos. Nota: deixa que se acenda o furor da minha indignação contra eles e que eu os consuma. Êxodo, capítulo 32, versículo 10. Não lhe sofreu, porém, o coração ao bom Moisés ouvir falar em destruição e assolação do seu povo. Põe-se em campo, opõe-se à ira divina e começa a razoar assim: Cur domini iracitur furor tuos contra populum tuum. Êxodo, capítulo 32, versículo 11. E bem, Senhor, por que razão se indigna tanto a vossa ira contra o vosso povo? Por que razão, Moisés? E ainda vós quereis mais justificada a razão de Deus? Acaba de vos dizer que está o povo idolatrando, que está adorando um animal bruto, que está negando a divindade ao mesmo Deus e dando-a a uma estátua muda que acabaram de fazer suas mãos, e atribuindo-lhe a ela a liberdade e triunfo com que os livrou do cativeiro do Egito. E sobre tudo isso ainda perguntais a Deus por que razão se agasta? Cur iracitur furor tuus. Sim, e com muito prudente zelo, porque, ainda que da parte do povo havia muito grandes razões de ser castigado, da parte de Deus era maior a razão que havia de o não castigar. Nequeso. Dá a razão, Moisés. Nequeso dicante a Egipte. Calide educit eus. Uti interficeret in montibus e delerete e terra. Nota: não permitas, te rogo, que digam os egípcios: eles o tirou do Egito astutamente para matar nos montes e para os extinguir da terra. Êxodo, capítulo 32, versículo 12. Olhai, Senhor, que porão mácula os egípcios em vosso ser, e quando menos em vossa verdade e bondade. Dirão que cautelosamente e a falsa fé nos trouxeste a este deserto para que nos tirardes a vida a todos e nos sepultardes.
E com esta opinião divulgada e assentada entre eles, qual será o abatimento de vosso santo nome, que tão respeitado e exaltado deixastes, no mesmo Egito, com tantas e tão prodigiosas maravilhas do vosso poder? Convém logo, para conservar o crédito, dissimular o castigo, e não dar com ele ocasião àqueles gentios e aos outros em cujas terras estamos. Ao que dirão, ne queso dicant. Desta maneira, razoou Moisés em favor do povo e ficou tão convencido Deus da força deste argumento que no mesmo ponto revogou a sentença e, conforme o texto hebreu, não só se arrependeu da execução, senão ainda do pensamento. Et penituit dominus mali quod cogitaverat facere populo suo. Êxodo, capítulo 32, versículo 14. E arrependeu-se o Senhor do pensamento e da imaginação que tivera de castigar o seu povo. Muita razão tenho eu logo, Deus meu, de esperar que a vez de sair deste sermão arrependido, pois sois o mesmo que éreis e não menos amigo agora que nos tempos passados de vosso nome. Propter nomen tuum. Moisés disse-vos, ne queso dicant. Olhai, Senhor, que dirão? E eu digo, e devo dizer, olhar, Senhor, que já dizem os hereges insolentes com os sucessos prósperos que vós lhes dais ou permitis. Já dizem que, porque a sua, que eles chamam religião, é a verdadeira, por isso Deus os ajuda e vencem. E porque a nossa é errada e falsa, por isso nos desfavorece e somos vencidos. Assim o dizem, assim o pregam, e ainda há mal, porque não faltará quem o creia. Pois é possível, Senhor, que hão de ser vossas permissões argumentos contra a vossa fé? É possível que se hão de ocasionar de nossos castigos blasfêmias contra vosso nome? Que diga o herege, o que treme de o pronunciar a língua, que diga o herege que Deus está holandês? Oh, não permitais tal, Deus meu, não permitais tal, porque quem sois? Não o digo por nós, que pouco ia em que nos castigasseis, não o digo pelo Brasil, que pouco ia em que o destruísseis, por vós o digo, e pela honra do vosso santíssimo nome, que tão imprudentemente se vê blasfemado. Propter nomen tuum. Já que o pérfido calvinista dos sucessos que só lhe merecem nossos pecados faz argumento da religião e se jacta, insolente e blasfemo, de ser a sua verdadeira. Veja ele na roda dessa mesma fortuna que o desvanece. Nota: desvanece, envaidece. De que parte está a verdade? Os ventos e tempestades que descompõem e derrotam as nossas armadas, derrotem e desbaratem as suas. As doenças e pestes que diminuem e enfraquecem os nossos exércitos, escalem as suas muralhas e despovoem os seus presídios. Os conselhos que, quando vós quereis castigar, se corrompem em nós, sejam alumiados, e neles enfatuados e confusos. Mude a vitória, as insígnias desafrontem-se, as cruzes católicas triunfem, as vossas chagas. Nota: chagas, ferida aberta, nas nossas bandeiras, e conheça humilhada e desenganada a perfídia, que só a fé romana que professamos é fé, e só ela a verdadeira é a vossa. Mas ainda há mais. Quem diga, ne queso dicam a Egipte. Olhai, Senhor, que vivemos entre gentios, uns que o são, outros que o foram ontem. E esses que dirão? Que dirá o tapuia? Nota: tapuia, denominação dada pelos portugueses a indígenas dos grupos que não falavam línguas do tronco tupi e que habitavam no interior do país. Bárbaro, sem conhecimento de Deus. Que dirá o índio inconstante a quem falta a pia afeição da vossa fé? Que dirá o etíope boçal? Nota: negro boçal, o negro africano que mal fala português, que apenas foi molhado com a água do batismo, sem mais doutrina.
Não há dúvida de que todos esses, como não têm capacidade para sondar o profundo de vossos juízos, beberão o erro pelos olhos. Dirão pelos efeitos que vêm que a nossa fé é falsa e a dos holandeses a verdadeira, e crerão que são mais cristãos sendo como eles. A seita do herege torpe e brutal concorda mais com a brutalidade do bárbaro, a largueza e soltura de vida que foi a origem e é o fomento da heresia. Casa-se mais com os costumes depravados e corrupção do gentilismo, e que pagão haverá que se converta à fé que lhe pregamos, ou que novo cristão já convertido que se não perverta, entendendo e persuadindo-se uns e outros que no herege é premiada a sua lei e no católico se castiga a nossa? Pois, se estes são os efeitos, posto que não pretendidos, de vosso rigor e castigo, justamente começado em nós, por que se ateia e passa com tanto dano aos que não são cúmplices nas nossas culpas? Cur iracitur furor tuos. Por que continua sendo estes reparos o que vós mesmos chamastes furor, e por que não acabais já de embainhar a espada de vossa ira? Se tão gravemente ofendido do povo hebreu por que dirão dos egípcios, lhe perdoastes, o que dizem os hereges e o que dirão os gentios? Não será bastante motivo para que vossa rigorosa mão suspenda o castigo e perdoe também os vossos pecados, pois, ainda que grandes, são menores. Os hebreus adoraram o ídolo, faltaram à fé, deixaram o culto do verdadeiro Deus, chamaram Deus e deuses a um bezerro, e nós, por mercê de vossa bondade infinita, tão longe estamos e estivemos sempre de menor defeito ou escrúpulo nesta parte, que muitos deixaram a pátria, a casa, a fazenda e ainda a mulher e os filhos, e passam em suma miséria, desterrados só por não viver nem comunicar com homens que se separaram da vossa igreja. Pois, Senhor meu e Deus meu, se por vosso amor e por vossa fé, ainda sem perigo de a perder ou arriscar, fazem tais finezas os portugueses. Queri obliviceris inopie, nostre e tribulationes nostre. Por que vós esqueceis de tão religiosas misérias, de tão católicas tribulações? Como é possível que se ponha a vossa majestade irada contra estes fidelíssimos servos e favoreça a parte dos infiéis, dos excomungados, dos ímpios? Ou como nos podemos queixar neste passo como se queixava lastimado Jó, quando despojado dos sabeus e caldeus, se viu, como nós nos vemos no extremo da opressão e miséria? Nunc de bonum tibi videtur, si calunieris me et opprimas me opus manum tuarum et concilium imperiorum adjuves. Nota. Porventura parece-te bem caluniares-me e oprimires-me a mim, que sou obra das tuas mãos, e favoreces o desígnio dos ímpios? Jó, capítulo 10, versículo 3. Parece-vos bem, Senhor, parece-vos bem isto, que a mim, que sou vosso servo, me oprimais e aflijais? E aos ímpios, aos inimigos vossos, os favoreçais e ajudeis? Parece-vos bem que sejam eles os prosperados e assistidos de vossa providência, e nós os deixados de vossa mão, nós os esquecidos de vossa memória, nós o exemplo de vossos rigores, nós o despojo. Nota, despojo, aquilo que sobra, restos de vossa ira. Tão pouco é desterrar-nos por nós e deixar tudo. Tão pouco é padecer trabalhos, pobrezas e os desprezos que elas trazem consigo. Por vosso amor, já a fé não tem merecimento, já a piedade não tem valor, já a perseverança não vos agrada? Pois se há tanta diferença entre nós, ainda que maus, e aqueles pérfidos, por que os ajudais a eles e nos desfavoreceis a nós? Nunc bonum tibi videtur. A vós, que sois a mesma bondade, parece-vos bem isto? Terceiro, considerai, Deus meu, e perdoai-me se falo inconsideradamente.
Considerai a quem tirais as terras do Brasil, e a quem as dais. Tirais estas terras aos portugueses, a quem nos princípios as destes. E bastava dizer a quem as destes, para perigar o crédito de vosso nome, que não podem dar nome de liberal mercês com arrependimento. Nota: frase retorcida e elíptica de Vieira, que mercês, favores, com arrependimento não podem dar nome de crédito liberal. Para que nos disse São Paulo que vós, Senhor, quando dais, não vos arrependeis? Sine penitentia enim sunt dona Dei. Nota: porque os dons de Deus são imutáveis. Romanos capítulo 11, versículo 29. Mas deixado isto à parte, tirais estas terras àqueles mesmos portugueses a quem escolhestes entre todas as nações do mundo para conquistadores da vossa fé, e a quem destes por armas como insígnia e divisa singular vossas próprias chagas. Nota: vossas próprias chagas, as chagas de Cristo, estariam representadas nos escudetes azuis das armas de Portugal. E será bem Supremo Senhor e Governador do Universo que as sagradas quinas de Portugal? Nota: quinas de Portugal, grupo dos 5 escudetes das armas de Portugal. E as armas e chagas de Cristo sucedam às heréticas listas de Holanda, rebeldes a seu rei e a Deus? Será bem que estas se vejam tremular ao vento vitoriosas e aquelas abatidas, arrastadas e ignominiosamente rendidas? Et quid facis magno nomine tuo. Josué, capítulo 7, versículo 9. E que fareis, como dizia Josué, ou o que será feito de vosso glorioso nome em casos de tanta afronta? Tirais também o Brasil aos portugueses, que assim estas terras vastíssimas como as remotíssimas do Oriente as conquistaram à custa de tantas vidas e tanto sangue, mas por dilatar vosso nome e vossa fé. Nota: dilatar vosso nome e vossa fé. Trata-se de uma paráfrase de Camões, em 1524 a 1580, em Os Lusíadas, 1572, na segunda estrofe do canto primeiro, e também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé, o império e as terras viciosas de África e de Ásia andaram devastando. Vale notar que Vieira altera Camões para Camões, a dilatação da fé e império se equivalem. Já Vieira, militante da Contra-Reforma, trata de valorizar a dilatação da fé católica em detrimento do império. Que esse era o zelo daqueles cristianíssimos reis que por ampliar e estender seu império. Assim, foste servido que entrássemos nesses novos mundos tão honrada e tão gloriosamente, e assim permitis que saiamos agora. Quem tal imaginara de vossa bondade com tanta afronta e ignomínia? Oh, como receio que não falte quem diga o que diziam os egípcios: Calide eduxit eus, udi interficeret e deleret e terra. Nota: eles os tirou do Egito astutamente para os matar e para os extinguir da terra. Êxodo capítulo 32, versículo 12. Que a larga mão com que nos destes tantos domínios e reinos não foram mercês de vossa liberalidade, senão cautela e dissimulação de vossa ira, para que fora e longe de nossa pátria nos matardes, nos destruirdes, nos acabardes de todo. Se esta havia de ser a paga e o fruto de nossos trabalhos, para que foi o trabalhar? Para que foi o servir? Para que foi o derramar tanto e tão ilustre sangue nestas conquistas? Para que abrimos os mares nunca dantes navegados? Nota: mares nunca dantes navegados, Camões de novo. Primeira estrofe do canto primeiro, as armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca de antes navegados. Para que descobrimos as regiões e os climas não conhecidos?
Para que contrastamos os ventos e as tempestades com tanto arrojo que apenas há abaixio no oceano? Nota. Que apenas há abaixio no oceano, que quase não há abaixio no oceano. Que não estejam infamados com miserabilíssimo naufrágios de portugueses. E depois de tantos perigos, depois de tantas desgraças, depois de tantas e tão lastimosas mortes, ou nas praias desertas sem sepultura, ou sepultados nas entranhas dos alarves. Nota. Alarve, rústico, grosseiro, daí canibais. Das feras, dos peixes, que as terras que assim ganhamos, as hajamos de perder assim. Ó, quanto melhor nos fora nunca conseguir nem intentar tais empresas. Mais santo que nós era Josué, menos apurado, tinha paciência e, contudo, em ocasião semelhante, não falou, falando convosco, por diferente linguagem, depois de os filhos de Israel passarem as terras ultramarinas do Jordão, como nós a estas avançou parte do exército a dar assalto à cidade de Hai, a qual, nos ecos do nome, já parece que trazia o prognóstico do infeliz sucesso que os israelitas nela tiveram, porque foram rotos e desbaratados, posto que com menos mortos e feridos do que nós por cá costumamos. E que faria Josué à vista desta desgraça? Rasga as vestiduras imperiais, lança-se por terra, começa a clamar ao céu. Eu, Domini Deus, quid voluisti traducere populum istum, Jordanem fluvium uti traderes nos in manus amorraei. Josué capítulo 7, versículo 7. Deus meu e Senhor meu, que é isto? Para que vos mandastes passar o Jordão e nos metestes de posse dessas terras, se aqui nos havíeis de entregar nas mãos dos amorreus e perder-nos? Utinam mansissemos trans Jordanem. Ó, nunca nós passáramos tal rio. Assim se queixava Josué a Deus, e assim nós podemos nos queixar, e com muito maior razão que ele. Se este havia de ser o fim de nossas navegações, se estas fortunas nos esperavam nas terras conquistadas, utinam mansissemos trans Jordanem. Provera a vossa divina majestade que nunca saíramos de Portugal, nem fiáramos nossas vidas às ondas e aos ventos, nem conhecêramos ou puséramos os pés em terras estranhas. Ganhá-las para as não lograr, desgraça foi, e não ventura, possuí-las para as perder. Castigo foi de vossa ira, Senhor, e não mercê nem favor de vossa liberalidade. Se determináveis dar estas mesmas terras aos piratas de Holanda, por que lhes não destes enquanto eram agrestes e incultas, senão agora? Tantos serviços vos tem feito esta gente pervertida e apóstata que nos mandastes primeiro cá por seus aposentadores. Nota: aposentadores. Hospedeiros, aqueles que distribuem aposentos. Para lhes lavrarmos as terras, para lhes edificarmos as cidades e depois de cultivadas e enriquecidas, lhes entregardes. Assim, se hão de lograr os hereges e inimigos da fé dos trabalhos portugueses e dos suores católicos, em queis conservimos agros. Nota: paráfrase de Virgílio, célebre poeta romano, feito por Vieira. Eis aqui para quem trabalhamos há tantos anos. Mas, pois vós, Senhor, o quereis e ordenais assim, fazei o que for de servido. Entregai aos holandeses o Brasil, entregai-lhes as Índias, entregai-lhes as Espanhas, que não são menos perigosas as consequências do Brasil perdido. Entregai-lhes quanto temos e possuímos, como já lhes entregastes tanta parte. Ponde em suas mãos o mundo, e a nós, aos portugueses e espanhóis, deixai-nos, repudia-nos, desfazem-nos, acabai-nos. Mas só digo
E lembro a vossa majestade, Senhor, que estes mesmos que agora desfavoreceis e lançais de vós, pode ser que os queirais algum dia, e que não tenhais. Não me atrevera a falar assim, se não tirara palavras da boca de Jó, que como tão lastimado, não é muito entre muitas vezes, não espanta que venha a entrar muitas vezes. Muitas vezes nesta tragédia, queixava-se o exemplo da paciência a Deus, que nos quer Deus sofridos, mas não insensíveis. Queixava-se do tesão, nota, tesão, intensidade, sem conotação sexual. De suas penas, demandando e altercando, porque se lhe não havia de redimir e afrouxar um pouco o rigor delas. E como a todas as réplicas e instâncias o Senhor se mostrasse inexorável, quando já não teve mais que dizer, conclui assim: esse nunc in pulvere dormiam et simane me quaesieris non subsistam. Jó, capítulo 7, versículo 21. Já que não quereis, Senhor, desistir ou moderar o tormento, já que não quereis senão continuar o rigor e chegar com ele ao cabo, seja muito embora. Matai-me, consumi-me, enterrai-me. Esse nunc in pulvere dormiam. Mas só vos digo e vos lembro uma coisa, que se me buscardes amanhã, que me não haveis de achar, et simane me quaesieris non subsistam. Tereis aos sabeus, tereis aos caldeus, que sejam o roubo e o açoite de vossa casa. Mas não achareis a um Jó que a sirva, não achareis a um Jó que a venere, não achareis a um Jó que ainda com suas chagas a não desautorize. O mesmo digo eu, Senhor, que não é muito rompa nos mesmos afetos quem se vê no mesmo estado. Abrasai, destruí, consume-nos a todos. Mas pode ser que algum dia queirais espanhóis e portugueses e que não os acheis. Holanda vos dará os apostólicos conquistadores que levem pelo mundo os estandartes da cruz. Holanda vos dará os pregadores evangélicos que semeiam nas terras dos bárbaros a doutrina católica e a reguem com o próprio sangue. Holanda defenderá a verdade de vossos sacramentos e a autoridade da Igreja Romana. Holanda edificará templos, Holanda levantará altares, Holanda consagrará sacerdotes e oferecerá o sacrifício de vosso santíssimo corpo. Holanda, enfim, vos servirá e venerará tão religiosamente como em Amsterdã, Middelburgo e Vlissingen. Nota: Amsterdão, antiga grafia de Amsterdã. Middelburg e Vlissingen são cidades holandesas. E em todas as outras colônias daquele frio e alagado inferno se está fazendo todos os dias. Quarto, bem vejo que me podeis dizer, Senhor, que a propagação de vossa fé e as obras de vossa glória não dependem de nós nem de ninguém, e que sois poderoso quando faltem homens para fazer das pedras filhos de Abraão. Mas também a vossa sabedoria e a experiência de todos os séculos nos têm ensinado que depois de Adão não criastes homens de novo, que vos servis dos que tendes neste mundo, e que nunca admitis os menos bons, senão em falta dos melhores. Assim o fizestes na parábola do banquete. Mandastes chamar os convidados que tinhas escolhidos, e porque eles se excusaram e não quiseram vir, então admitistes os cegos e mancos e os introduzistes em seu lugar. Caecos et claudos introduc uc. Nota: traz-me cá os cegos e os coxos. Lucas capítulo 14, versículo 21. Se esta é, Deus meu, a regular disposição de vossa providência divina, como a vemos agora tão trocada em nós e tão diferente conosco? Quais foram esses convidados e quais são esses cegos e mancos? Os convidados somos nós, a quem primeiro chamastes para essas terras, e nelas nos pusestes à mesa tão franca e abundante como de vossa grandeza se podia esperar.
Os cegos e mancos são os luteranos, os calvinistas, cegos sem fé e mancos sem obras, na reprovação das quais consiste o principal erro da sua heresia. Pois se nós, que somos os convidados, não nos excusamos nem duvidamos de vir, antes rompemos por muitos inconvenientes em que pudéramos duvidar, se viemos e nos assentamos à mesa, como nos excluis agora e lançais fora dela e introduzis violentamente os cegos e mancos e dai os nossos lugares ao herege. Quando em tudo mais foram eles tão bons como nós, ou nós tão maus como eles, por que nos não há de valer pelo menos o privilégio e prerrogativa da fé? Em tudo parece, Senhor, que trocais os estilos de vossa providência e mudais as leis de vossa justiça conosco. Aquelas 10 virgens do nosso evangelho, todas se renderam ao sono, todas adormeceram, todas foram iguais no mesmo descuido. Dormitaverunt homines et dormierunt. Nota. Começaram a toscanejar todas, e assim vieram a dormir. Mateus capítulo 25, versículo 5. E contudo, as 5 delas passou-lhes o esposo por esse defeito, e só porque conservaram as lâmpadas acesas mereceram entrar às bodas de que as outras foram excluídas. Se assim é, Senhor meu, se assim o julgastes, que vós sois aquele esposo divino, por que não nos vale a nós também conservar as lâmpadas da fé acesas, que no herege estão tão apagadas e tão mortas? É possível que, a vez de abrir as portas a quem traz as lâmpadas apagadas e que a vez de fechar a quem as tem acesas? Reparai, Senhor, que não é a autoridade do vosso divino tribunal, que saiam dele, no mesmo caso, 2 sentenças tão encontradas. Se as que deixaram apagar as lâmpadas se disse, Nécio vos, nota, não vos conheço, Mateus capítulo 25, versículo 12. Se para elas se fecharam as portas, clausa est janua, nota, fechou-se a porta, Mateus capítulo 25, versículo 10. Quem merece ouvir de vossa boca um nécio vos tremendo, senão o herege que vos não conhece? E a quem deveis dar com a porta nos olhos, senão ao herege que os tem tão cegos? Mas eu vejo que nem esta cegueira, nem esse desconhecimento tão merecedores de vosso rigor, lhes retarda o progresso de suas fortunas. Antes, a passo largo, se vem chegando a nós suas armas vitoriosas e cedo nos baterão as portas dessa vossa cidade. Desta vossa cidade, disse, mas não sei se o nome do Salvador com que a honraste a salvará e defenderá, como já outra vez não defendeu, nem sei se estas nossas deprecações, posto que tão repetidas e continuadas acharão acesso ao vosso conspecto divino. Pois há tantos anos que está bradando ao céu a nossa justa dor, sem vossa clemência dar ouvidos a nossos clamores. Se acaso for assim, o que vós não permitais, e está determinado em vosso secreto juízo que entrem os hereges na Bahia, o que só vós represento humildemente e muito deveras é que antes da execução da sentença repareis bem, Senhor, no que vos pode suceder depois e que o consulteis com vosso coração enquanto é tempo, porque melhor será arrepender agora que quando o mal passado não tenha remédio. Bem estáis na intenção e alusão com que digo isto, e na razão fundada em vós mesmos, que tenho para o dizer. Também, antes do dilúvio, estáveis vós muito colérico e irado contra os homens, e por mais que Noé orava em todos aqueles 100 anos, nunca houve remédio para que se aplacasse vossa ira. Romperam-se, enfim, as cataratas do céu, cresceu o mar até os cumes dos montes, alagou-se o mundo todo. Já estaria satisfeita a vossa justiça, senão quando
ao terceiro dia começaram a boiar os corpos mortos e a surgir e aparecer em multidão infinita aquelas figuras pálidas, então se representou sobre as ondas a mais triste e funesta tragédia que nunca viram os anjos. Que homens que a vissem não os havia. Vistes vós também, como se o visseis de novo, aquele lastimosíssimo espetáculo, e posto que não chorastes, porque ainda não tinhais olhos capazes de lágrimas. Enterneceram-se, porém, as entranhas de vossa divindade com tão intrínseca dor. Tacitus dolori cordis intrínsecos. Nota. Tocado interiormente de dor. Gênesis capítulo 6, versículo 6. Que do modo que em vós cabe arrependimento, vos arrependestes do que tinhais feito ao mundo. E foi tão inteira a vossa contrição que não só tivesses pesar do passado, senão propósito firme de nunca mais o fazer. Nequancam outra maledicam terre propter homines. Nota. Não amaldiçoarei mais a terra por causa dos homens. Gênesis capítulo 8, versículo 21. Estes sois, Senhor, estes sois. E pois sois este, não vos tomeis com vosso coração. Para que é fazer agora valentias contra ele, se o seu sentimento e o vosso as há de pagar depois? Já que as execuções de vossa justiça custam arrependimento à vossa bondade, vede o que fazeis antes que o façais. Não vos aconteça outra. E para que o vejais com cores humanas, que já vos não são estranhas, dai-me licença que eu vos represente primeiro ao vivo as lástimas e misérias desse futuro dilúvio. E se esta representação vos não enternecer e tiverdes entranhas para o ver sem grande dor, executai-o embora. Finjamos, pois, o que até fingido e imaginado faz horror. Finjamos que vem a Bahia e o resto do Brasil às mãos dos holandeses, que é o que há de suceder em tal caso. Entrarão por esta cidade com fúria de vencedores e de hereges, não perdoarão a estado, a sexo nem a idade, com os fios dos mesmos alfanges. Nota. Alfange, sabre de lâmina curta e larga. Medirão a todos, chorarão as mulheres, vendo que, se não guarda decoro a sua modéstia, chorarão os velhos, vendo que se não guarda respeito às suas cãs. Chorarão os nobres, vendo que se não guarda cortesia à sua qualidade. Chorarão os religiosos e veneráveis sacerdotes, vendo que até as coroas sagradas os não defendem. Chorarão finalmente todos, e entre todos mais lastimosamente os inocentes, porque nem a esses perdoará, como em outras ocasiões não perdoou, a desumanidade herética. Sei eu, Senhor, que só por amor dos inocentes dissestes vós alguma hora que não era bem castigar a Nínive. Mas não sei que tempos, nem que desgraça é esta vossa, que até a mesma inocência vos não abranda. Pois também a vós, Senhor, vos há de alcançar parte do castigo, que é o que mais sente a piedade cristã. Também a vós há de chegar. Entrarão os hereges nesta igreja e nas outras, arrebatarão esta custódia. Nota. Custódia, receptáculo em geral de ouro ou de prata, no qual se deposita a hóstia para expô-la à adoração dos fiéis. Ostensório, em que agora estáis adorado dos anjos. Tomarão os cálices e vasos sagrados e aplicá-los-ão às suas nefandas embriaguezes. Derrubarão dos altares os vultos e estátuas dos santos, deformá-las-ão e acutiladas, e metê-las-ão no fogo. E não perdoarão as mãos furiosas e sacrílegas, nem as imagens tremendas de Cristo crucificado, nem as da Virgem Maria. Não me admiro tanto, Senhor, de que hajais de consentir semelhantes agravos e afrontas nas vossas imagens, pois já as permitistes em vosso sacratíssimo corpo. Mas na da Virgem Maria, nas de vossa Santíssima Mãe, não sei como isso pode estar com a piedade e amor de filho. No Monte Calvário esteve esta senhora, sempre ao pé da cruz, e com serem aqueles algozes tão descorteses
e cruéis, nenhum se atreveu a lhe tocar nem a lhe perder o respeito. Assim foi e assim havia de ser, porque assim o tinhais vós prometido pelo profeta. Flagellum non appropinquabit tabernáculo tuo. Nota: o flagelo não aproximará a tua tenda. Salmo 90, versículo 10. Pois, filho da Virgem Maria, se tanto cuidado tivestes, então, do respeito e decoro de vossa mãe, como consentis agora que se lhe façam tantos desacatos? Nem me digais, Senhor, que lá era a pessoa, cá a imagem. Imagem somente da mesma Virgem era a arca do testamento. E só porque osa a quis tocar, lhe tirastes a vida. Pois se então havia tanto rigor para quem ofendia a imagem de Maria, por que o não há também agora? Bastava então qualquer dos outros desacatos às coisas sagradas para uma severíssima demonstração vossa, ainda milagrosa. Se a Jeroboão, porque levantou a mão para um profeta, se lhe secou logo o braço milagrosamente, como aos hereges, depois de se atreverem a afrontar vossos santos, lhes ficam ainda braços para outros delitos? Se a Baltazar, por beber pelos vasos do templo, em que não se consagrava vosso sangue, o privastes da vida e do reino, porque vivem os hereges que convertem vossos cálices a usos profanos. Já não há 3 dedos que escrevam sentença de morte contra sacrílegos? Nota: segundo a Bíblia, Daniel 5, Baltazar, rei da Babilônia, e seus convivas viram uma mão traçar uma inscrição que profetizaria a morte do rei e o fim do reino. Enfim, Senhor, despojados assim os templos e derrubados os altares, acabar-se-á no Brasil a cristandade católica, acabar-se-á o culto divino, nascerá erva nas igrejas como nos campos. Não haverá quem entre nelas. Passará um dia de Natal e não haverá memória de vosso nascimento. Passará a Quaresma e a Semana Santa e não se celebrarão os mistérios de vossa paixão. Chorarão as pedras das ruas, como diz Jeremias, que choravam as de Jerusalém destruída. Vie Sion lugenti, e o quod non sinti, qui venianti ad solemnitatem. Nota: as ruas de Sião choram porque não há quem venha às solenidades. Lamentações, capítulo 1, versículo 4. Ver-se-ão ermas e solitárias e que as não pisa a devoção dos fiéis, como costumava em semelhantes dias. Não haverá missas, nem altares, nem sacerdotes que as digam. Morrerão os católicos sem confissão nem sacramento. Pregar-se-ão heresias nesses mesmos púlpitos e em lugar de São Jerônimo e Santo Agostinho, ouvir-se-ão e alegar-se-ão neles os infames nomes de Calvino e Lutero. Beberão a falsa doutrina os inocentes que ficarem. Relíquias, nota, relíquias, sobras, restos dos portugueses, e chegaremos a estado que, se perguntarem aos filhos e netos dos que aqui estão: menino, de que seita sois? Um responderá: eu sou calvinista, o outro: eu sou luterano. Pois isso se há de sofrer, Deus meu? Quando quisestes entregar vossas ovelhas a São Pedro, examinaste-lo 3 vezes, se vos amava? Diligisme, diligisme, diligisme. João, capítulo 21, versículos 15 e seguintes. E agora, as entregais desta maneira, não a pastores, senão aos lobos. Sois o mesmo ou sois outro? Aos hereges, o vosso rebanho? Aos hereges, as almas? Como tenho dito e nomeei almas, não vos quero dizer mais. Já sei, Senhor, que vos haveis de enternecer e arrepender, e que não haveis de ter coração para haver tais lástimas e tais estragos. E se assim é, que assim o estão prometendo vossas entranhas piedosíssima, se é que há de haver dor, se é que há de haver arrependimento, depois cessem as iras, cessem as execuções, agora que não é justo, vos contente antes ou de que vos há de pesar em algum tempo.
Muito honrastes, Senhor, ao homem na criação do mundo, formando-o com vossas próprias mãos, informando-o e animando-o com vosso próprio alento e imprimindo nele o caráter de vossa imagem e semelhança. Mas parece que logo desde aquele mesmo dia vos não contentastes dele, porque de todas as outras coisas que criastes, diz a Escritura, que vos pareceram bem. Vidite Deus quod esset bonum. Nota. E viu Deus que isto era bom. Gênesis capítulo 1, versículo 10. E só do homem o não diz. Na admiração desta misteriosa reticência, andou desde então suspenso e vacilando o juízo humano, não podendo penetrar qual fosse a causa, porque, agradando-vos com tão pública demonstração todas as vossas obras, só do homem, que era a mais perfeita de todas, não mostrasseis agrado. Finalmente, passados mais de 1700 anos, a mesma Escritura que tinha calado aquele mistério nos declarou que vós estáveis arrependido de ter criado o homem. Poenutuiti é um quod hominem fecit in terra. Nota. Pesou-lhe de ter criado o homem na terra. Gênesis capítulo 6, versículo 6. E que vós mesmos dissestes que vos pesava. Poenitet me fecisse eus. Nota. Porque me pesa de os ter feito. Gênesis capítulo 6, versículo 7. E então ficou patente e manifesto a todos o segredo que tantos tempos tinhais ocultado. E vós, Senhor, dizeis que vos pesa e que estáis arrependido de ter criado o homem, pois essa é a causa, porque logo desde o princípio de sua criação vos não agradastes dele, nem quisesses que se dissesse que vos parecera bem, julgando como era razão, por coisa muito alheia de vossa sabedoria. E providência, que em nenhum tempo vos agradasse, nem parecesse bem aquilo que depois vos havíeis de arrepender e ter pesar de ter feito. Poenitet me fecisse. Sendo, pois, esta a condição verdadeiramente divina e a altíssima razão de estado de vossa providência, não haver jamais agradado do que há de haver arrependimento, e sendo também certo, nas piedosíssimas entranhas de vossa misericórdia, que se permitirdes agora as lástimas, as misérias, os estragos que tenho representado. É força que vos há de pesar depois vos haveis de arrepender. Arrependei-vos, misericordioso Deus, enquanto estamos em tempo, ponde em nós os olhos de vossa piedade, e de a mão a vossa irritada justiça. Quebre vosso amor as setas de vossa ira, e não permitais tantos danos e tão irreparáveis. Isto é o que vos pedem tantas vezes prostradas diante de vosso divino acatamento, estas almas tão fielmente católicas, em nome seu e de todas as deste Estado. E não vos fazem esta humilde deprecação pelas perdas temporais de que cedem, e as podeis executar neles por outras vias, mas pela perda espiritual eterna de tantas almas, pelas injúrias de vossos templos e altares, pela exterminação do sacrossanto sacrifício de vosso corpo e sangue, e pela ausência insofrível, pela ausência e saudades desse santíssimo sacramento. Nota. Santíssimo Sacramento exposto, a custódia em que fica a hóstia consagrada, que não sabemos quanto tempo teremos presente. Quinto, chegado a este ponto de que não sei nem se pode passar, parece-me que nos está dizendo vossa divina e humana bondade, Senhor, que o fizesseis assim facilmente e vos deixaríeis persuadir e convencer dessas nossas razões, senão que está clamando por outra parte vossa divina justiça, e como sois igualmente justo e misericordioso, que não podeis deixar de castigar, sendo os pecados do Brasil tantos e tão grandes. Confesso, Deus meu, que assim é, e todos confessamos que somos grandíssimos pecadores.
Mas tão longe estou de me aquietar com essa resposta que antes estes mesmos pecados, muitos e grandes, são um novo e poderoso motivo dado por vós mesmos para mais convencer vossa bondade. A maior força dos meus argumentos não consistiu em outro fundamento até agora que no crédito, na honra e na glória de vosso santíssimo nome, propter nomen tuum. E que motivo posso eu oferecer mais glorioso ao mesmo nome que serem muitos e grandes os nossos pecados? Propter nomen tuum, Domini, propitiaberis peccato meo, multum est enim. Salmo 24, versículo 11. Por amor de vosso nome, Senhor, estou certo, dizia Davi, que me haveis de perdoar meus pecados, porque não são quaisquer pecados, serão muitos e grandes. Multum est enim. Ó motivo digno só do peito de Deus. Ó consequência que só na suma bondade pode ser forçosa. De maneira que, para lhe serem perdoados seus pecados, alegou um pecador a Deus que são muitos e grandes. Sim, e não por amor do pecador, nem por amor dos pecados, senão por amor da honra e glória do mesmo Deus, a qual, quanto mais e maiores são os pecados que perdoa, tanto maior é e mais engrandece e exalta seu santíssimo nome. Propter nomen tuum, Domini, propitiaberis peccato meu, multum est enim. O mesmo Davi distingue na misericórdia de Deus grandeza e multidão. A grandeza, secundum magnum misericordiam tuam, a multidão. Et secundum multitudinem miserationem tuarum. Nota. Segundo a tua grande misericórdia e segundo as muitas mostras da tua clemência. Salmo 50, versículo 3. E como a grandeza da misericórdia divina é imensa e a multidão de suas misericórdias infinitas e o imenso não se pode medir nem o infinito contar, para que uma e outra, de algum modo, tenha proporcionado matéria de glória. Importa a mesma grandeza da misericórdia que os pecados sejam grandes, e a mesma multidão das misericórdias que sejam muitos, multum est enim. Razão tenho eu, logo, Senhor, de me não render à razão de serem muitos e grandes nossos pecados. E razão tenho também de instar em vos pedir a razão, por que não desistis de os castigar. Queri obidormis, queri faciem tuum avertis, queri obliceris inopi mostre e tributationis nostre. Nota. Porque dormes, porque apartas teu rosto, porque te esqueces da nossa miséria e da nossa tribulação. Salmo 43, versículos 23 e seguintes. Esta mesma razão vos pediu Jó, quando disse, cur non tollis peccatum meum e quere non aufers iniquitatem meam. Nota. Por que não me tiras o meu pecado e por que não apagas a minha iniquidade? Jó, capítulo 7, versículo 21. E posto que não faltou um grande intérprete de vossas escrituras que arguisse por vossa parte, enfim, se deu por vencido e confessou que tinha razão Jó em vô-la pedir. Criminis in loco Deo impingis, quod ejus qui deliquit non miserator, diz São Cirilo Alexandrino. Nota. São Cirilo Alexandrino, patriarca de Alexandria e doutor da Igreja. Alexandria, C. 380 e D. 444. Basta, Jó, que criminais e acusais a Deus de que castiga vossos pecados? Nas mesmas palavras confessais que cometestes pecados e maldades, e com as mesmas palavras pedis razão a Deus porque as castiga. Isto é dar a razão e mais pedi-la. Os pecados e maldades que não ocultais são a razão do castigo, pois se dais a razão, por que a pedis?
Porque ainda que Deus, para castigar os pecadores, tenha razão de sua justiça, para os perdoar e desistir do castigo, tem outra razão maior, que é a da sua glória. Qui enim miserere consuevit, et non vulgarem in eo gloriam habet, ob quam causam mei non miseretur. Pede razão, Jó, a Deus, e tem muita razão de a pedir, responde por ele o mesmo santo que o arguiu, porque se é condição de Deus usar de misericórdia e é grande e não vulgar a glória que adquire em perdoar pecados, que razão tem ou pode dar bastante de os não perdoar? O mesmo Jó tinha já declarado a força deste seu argumento nas palavras antecedentes com energia para Deus muito forte. Peccavi, quid faciam tibi. Nota: pequei, que te farei eu? Jó, capítulo 7, versículo 20. Como se dissera: se eu fiz, Senhor, como homem em pecar, que razão tendes vós para não fazer como Deus em me perdoar? Ainda disse e quis dizer mais: peccavi, quid faciam tibi. Pequei, que mais vos posso fazer? E que fizesse vós, Jó, a Deus em pecar? Não lhe fiz pouco, porque lhe dei ocasião a me perdoar, e perdoando-me, ganhar muita glória. Eu dever-lhe-ei a ele como a causa, a graça que me fizer, e ele dever-me-á a mim como a ocasião, a glória que alcançar. Nota: a disposição barroca e contra-reformista celebra as contingências da carne e do pecado como oportunidade para a revelação da maior glória divina. Procedimento análogo encontra-se no poeta baiano e contemporâneo de Vieira, Gregório de Matos Guerra, em célebre soneto: Pequei, Senhor, mas não porque hei de pecado, da vossa piedade me despido, porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado, se basta a vós irar tanto um pecado, a abrandar-vos sobeja um só gemido, que a mesma culpa que vos há ofendido vos tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida e já cobrada, glória tal e prazer tão repentino, vos deu como afirmais na sacra história: eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada, cobrai-a e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. E se é assim, Senhor, sem licença nem encarecimento, se é assim, misericordioso Deus, que em perdoar pecados se aumenta a vossa glória, que é o fim de todas as vossas ações, não digais que nos não perdoais porque são muitos e grandes os nossos pecados, que antes, porque são muitos e grandes, deveis dar essa grande glória à grandeza e multidão de vossa misericórdia. Perdoando-nos e tendo piedade de nós, é que haveis de ostentar a soberania de vossa majestade, e não castigando-nos, em que mais se abate vosso poder do que se acredita. Vede-o neste último castigo, em que, contra toda a esperança do mundo e de tempo, fizestes que se derrotasse a nossa armada, a maior que nunca passou, a equinocial. Nota: equinocial, a linha do Equador. Pudeste, Senhor, derrotá-la, e que grande glória foi de vossa onipotência, poder, o que pode o vento? Contra folium quod vento rapitur, ostentes potentiam. Nota: contra uma folha que é arrebatada ao vento, ostentas o teu poder. Jó, capítulo 13, versículo 25. Desplantar uma nação, como nos ides, desplantando, e plantar outra, também é poder que vós cometestes a um homenzinho de Anatote. Nota: Anatote, cidade da deusa Anat, situada na Palestina, entre Máquimas e Jerusalém. Era a terra do profeta Jeremias. Esse constitui te super gentes et super regna, ut evelas e destruas, et disperdas, et dissipes, et edifices, et plantes. Nota:
Eis aí te constitui sobre as gentes e sobre os reinos, para arrancares e destruíres, e para arruinares e dissipares e edificares e plantares. Jeremias capítulo 1, versículo 10. O em que se manifesta a majestade, a grandeza e a glória de vossa infinita onipotência é em perdoar e usar de misericórdia. Qui omnipotentiam tuam parcendo maxime e miserando manifestas. Em castigar, vencei-nos a nós, que somos criaturas fracas, mas em perdoar, vencei-vos a vós mesmo, que sois todo-poderoso e infinito. Só esta vitória é digna de vós, porque só vossa justiça pode pelejar com armas iguais contra a vossa misericórdia. E sendo infinito, o vencido, infinita fica a glória do vencedor. Perdoai, pois, benigníssimo Senhor, por esta grande glória vossa, propter magnam gloriam tuam. Perdoai por esta glória imensa de vosso santíssimo nome, propter nomen tuam. E se acaso ainda reclama vossa divina justiça, por certo, não já misericordioso, senão justíssimo Deus, que também a mesma justiça se pudera dar por satisfeita com os rigores e castigos de tantos anos. Não sois vós, enquanto justo, aquele justo juiz de quem canta o vosso profeta? Deus, judex justus, fortis e patiens, nunquid iracitur per singulos dies. Nota: Deus, juiz justo, forte e paciente, ira-se acaso todos os dias? Salmo 7, versículo 12. Pois, se a vossa ira, ainda como de justo juiz, não é de todos os dias, nem de muitos, porque se não dará por satisfeita com rigores de anos e tantos anos. Sei eu, legislador supremo, que, nos casos de ira, posto que justificada, nos manda a vossa santíssima lei, que não passe de um dia, e que antes de se pôr o sol, tenhamos perdoado. Sol non occidat super iracundiam vestram. Nota: não se põe o sol sobre a vossa ira. Efésios capítulo 4, versículo 26. Pois, se da fraqueza humana e tão sensitiva espera tal moderação nos agravos, vossa mesma lei, e lhe manda que perdoe e se aplaque em termo tão breve e tão preciso, vós que sois Deus infinito e tendes um coração tão dilatado como vossa mesma imensidade, e em matéria de perdão, vos propondes aos homens, por exemplo, como é possível que os rigores de vossa ira se não abrandem em tantos anos e que se ponha e torne a nascer o sol tantas e tantas vezes, vendo sempre desembainhada e correndo sangue a espada de vossa vingança? Sol de justiça, cuidei eu que vos chamavam as Escrituras. Malaquias, capítulo 4, versículo 2. Porque ainda quando mais fogoso e ardente, dentro do breve espaço de 12 horas, passava o rigor de vossos raios, mas não o dirá assim este sol material que nos alumia e rodeia, pois há tantos dias e tantos anos que, passando 2 vezes sobre nós de um trópico a outro, sempre vos vê irado? Já vos não alego, Senhor, com o que dirá a terra e os homens, mas com o que dirá o céu e o mesmo sol. Quando Josué mandou parar o sol, as palavras da língua hebraica em que lhe falou foram não que parasse, senão que se calasse. Sol tasse contra Gabaon. Nota: sol detém-se sobre Gabaon. Josué capítulo 10, versículo 12. Calar mandou ao sol o valente capitão, porque aqueles resplendores amortecidos com que se ia sepultar no ocaso eram as línguas mudas com que o mesmo sol o murmurava de demasiadamente vingativo. Eram umas vozes altíssimas com que desde o céu lhe lembrava a lei de Deus e lhe pregava que não podia continuar a vingança, pois ele se ia meter no ocidente. Sol non occidati super iracundiam vestram.
E se Deus, como autor da mesma lei, ordenou que o sol parasse e aquele dia, o maior que viu o mundo, excedesse os termos da natureza por muitas horas e fosse o maior, foi para que, concordando a justa lei com a justa vingança, nem por uma parte se deixasse de executar o rigor do castigo, nem por outra se dispensasse no rigor do preceito. Castigue-se o Gabaonita, pois é justo castigá-lo, mas esteja o sol parado até que se acabe o castigo, para que a ira, posto que justa, do vencedor não passe os limites de um dia. Pois se este é, Senhor, o termo prescrito de vossa lei, se fazeis milagres, e tais milagres para que ela se conserve inteira, e se Josué manda calar e emudecer o sol, por que se não queixe e dê vozes contra a continuação de sua ira, que quereis que diga o mesmo sol não parado nem emudecido? Que quereis que diga a lua e as estrelas já cansadas de ver nossas misérias? Que quereis que digam todos esses céus criados, não para pregoar vossa justiça, senão para cantar vossas glórias? Caeli enarrante gloriam Dei. Nota: os céus publicam a glória de Deus. Salmo 18, versículo 1. Finalmente, Benigníssimo Jesus, verdadeiro Josué e verdadeiro sol, seja o epílogo e conclusão de todas as nossas razões o vosso mesmo nome, propter nomen tuum. Se o sol estranha a Josué rigores de mais de um dia, e Josué manda calar o sol porque lhos não estranhe, como pode estranhar vossa divina justiça que useis conosco de misericórdia depois da execução de tantos e tão rigorosos castigos, continuados não por um dia ou muitos dias de 12 horas, senão por tantos e tão compridos anos? Que cedo serão 12? Se sois Jesus, que quer dizer Salvador, sede Jesus e sede Salvador nosso. Se sois sol e sol de justiça, antes que se ponha o deste dia, deponde os rigores da vossa. Deixai já o signo rigoroso de leão e dai um passo ao signo de virgem, signo propício e benéfico. Recebei influências humanas de quem recebestes a humanidade. Perdoai-nos, Senhor, pelos merecimentos da Virgem Santíssima. Perdoai-nos por seus rogos, ou perdoai-nos por seus impérios, que se como criatura vos pede por nós o perdão, como mãe vos pode mandar e vos manda que nos perdoeis. Perdoai-nos, enfim, para que a vosso exemplo perdoemos. E perdoai-nos também a exemplo nosso, que todos, desde esta hora, perdoamos a todos por vosso amor. Dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris. Amém. Nota: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Mateus capítulo 6, versículo 12.